Boa tarde, o nosso grupo vai falar sobre a doença de Refsum. O grupo ele é formado por mim, Amanda, pela Alice, a Elaine, a Isadora e o Matheus. Então, eu vou começar falando sobre a definição da doença. A doença de Refsum ela é caracterizada como um transtorno hereditário autossômico recessivo e é gerado pela falta ou deficiência de uma enzima chamada fitanoil-CoA hidroxilase. Essa enzima ela é importante porque ela converte fitanoil-CoA em 2-hidroxifitanoil-CoA. E essa oxidação é muito importante no processo de degradação do ácido fitânico. Com a manifestação da doença, o ácido fitânico não sofre a degradação necessária e precisa nos tecidos do corpo. Agora eu vou passar para a Elaine, que vai falar um pouco sobre a etiologia da doença. Olá, eu vou falar sobre a etiologia genética da doença de Refsum. Excessiva, ou seja, ela pode atingir tanto homens e mulheres na mesma proporção. Ela é causada pela biogênese anormal do peroxissoma, que é basicamente doenças metabólicas hereditárias de baixa incidência, causadas por alteração na formação de uma ou de várias funções do peroxissoma. E o peroxissoma, basicamente, é uma organela esférica, rica em enzimas e tem como funções o armazenamento de enzimas, como também a quebra de moléculas de ácidos graxos. Para apresentar os sintomas, o indivíduo recebeu um gene alterado do pai e um gene alterado da mãe, que são os transportadores, que tinham o gene da doença emparelhado a um gene normal. Essa doença ela leva, em particular, a níveis elevados de ácido fitânico no plasma, ácido pristânico e ácidos gordos de cadeia muito longa, que basicamente é um ácido de 22 ou mais carbonos. A deficiência do peroxissoma e alteração da função peroxissomal, descrita nesses doentes, sugere que a forma infantil da doença de Refsum é causada por uma mutação num dos genes PEX1 e PEX6, que são um grupo de proteínas codificadas, cujos produtos contribuem para a formação e manutenção peroxissomal. E é isso, e uma curiosidade dessa doença é que ela tem a prevalência em 1 milhão de indivíduos, sem distinção entre homens e mulheres. E agora quem vai continuar com a apresentação é o Matheus. Oi, eu sou o Matheus, vou continuar falando um pouco sobre a deficiência da enzima, da fitanoil-coenzima A2-hidroxilase. Essa deficiência da enzima, ela acontece devido ao gene PHYH, uma mutação nesse gene, ou a ação das peroxinas, que são as proteínas dos peroxissomos. Com a deficiência do gene ou a ação dos peroxissomos, não vai ocorrer a não produção da enzima, assim, não vai ter atividade dela, e ela não vai lisar o ácido fitânico, que é um ácido graxo, acumulando assim um ácido fitânico no corpo e levando à doença de Refsum. Esse acúmulo de ácido graxo acontece devido à sua não degradação pela via de beta-oxidação dos peroxissomos, levando a uma via de alfa-oxidação. O que acontece vai encurtar esse ácido fitânico devido ao grupo 3-metil, e esse ácido fitânico vai se transformar em ácido pristânico e dióxido de carbono. A incidência disso acontecer é maior devido ao gene, à mutação do gene. 90% dos casos se deve ao gene, e os outros 10% se deve à ação das peroxinas. Agora eu vou passar para a Isadora, que ela vai falar um pouco mais sobre as características clínicas da doença. Oi, eu sou a Isadora e eu vou falar sobre as características clínicas da doença. Para começar, temos a retinite pigmentosa, que é uma degeneração gradativa da retina, e aí os sintomas, são caracterizados pela perda gradual da visão, visão turva e dificuldade para enxergar no escuro, que é mais conhecido como cegueira noturna. Aí a gente colocou uma foto, para demonstrar o que é. E segundo, a gente tem anormalidades ósseas, que a exemplo são um dedo encurtado, e geralmente é o quarto dedo do pé, no caso, problemas nas articulações e sindactilia, que é como se fosse um dedo pregadinho, tem uma membrana só. Terceiro, os sintomas neurológicos,
há exemplos, né, de dormência dos membros, dor nos nervos, problemas de equilíbrio, além de fraqueza. Pele com puridos ou escamosa. E, por último, a perda lentamente do olfato e da audição, além de anormalidades nos ritmos cardíacos. Agora eu vou passar para a Alice para falar sobre o tratamento. Oi, eu sou a Alice e eu vou falar sobre o tratamento da doença de Refsum. A princípio, nós temos 2 tipos de tratamento, um para casos mais graves, que é a plasmaférese. A plasmaférese é como se fosse uma hemodiálise do plasma. Então, ela é para casos mais graves porque ela tem a retirada total do ácido fitânico no corpo, porque essa pessoa ela acumula muito. Então, ela necessita dessa retirada. O outro tratamento é um tratamento indispensável, todas as pessoas têm que ter, que é a própria dieta. Nessa dieta, ela tem que ser pobre em ácido fitânico, e esse ácido ele é prevalente em alimentos clorofilados. Então, nós estamos falando de algas e de plantas verdes. Como consequência disso, não é bom essa pessoa estar comendo carne de ruminantes, que por magnificação trófica, eles também têm esse acúmulo de ácido. Também não é indicado gorduras dos animais, então essa pessoa não é bom ela tomar o leite desses animais e derivados, enfim. Mas ela pode, dependendo do nível da doença dela, ainda pode comer algumas verduras e legumes. Uma dieta que ela é indicada se ela for muito bem acompanhada por um nutricionista e também com suplementação vitamínica, a dieta vegana. Ela ainda pode ser tentada em alguns casos, mas em geral essa pessoa ela vai ter uma dieta bem restrita, principalmente se ela for um caso grave. Se ela ainda for um caso mais leve, ela ainda pode comer alguns peixes e tentar outros tipos de carne mais leves. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção de tanto.